Olá, amados e amigos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Nos últimos tempos, um fenômeno tem chamado a atenção entre os fiéis católicos. Muitos estão deixando de frequentar a Basílica de Aparecida. A principal razão que circula nas comunidades é a insatisfação com o posicionamento do bispo local, que, segundo alguns, é considerado adepto à teologia da libertação e de ideologias ligadas ao comunismo. Para muitos católicos, essas orientações vão diretamente contra os ensinamentos da Igreja e documentos papais que condenam essas correntes. A teologia da libertação, amplamente discutida e criticada pela Igreja Católica, foi alvo de fortes reprimendas, especialmente sob o pontificado do Papa João Paulo II e do então cardeal Giuseppe Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, que em documentos como Instituição sobre alguns aspectos da teologia da libertação de 1984, advertiram sobre o perigo de uma abordagem que mescla a fé com a ideologia marxistas. Em Aparecida, a percepção que certos líderes eclesiásticos estariam apoiando tais ideias provocou o afastamento gradual de muitos fiéis. Para eles, o risco de se misturar com princípios cristãos com propostas ideológicas que, segundo a Igreja, distorcem a verdade do Evangelho é grande. Muitos católicos estão buscando outras paróquias, outras comunidades e outros lugares sagrados que se sintam mais alinhados com o magistério tradicional da Igreja e com os ensinamentos claros do Papa sobre o combate a essas tendências. Entretanto, a questão ainda desperta divisões e discussões entre os fiéis. Alguns acreditam que as críticas ao bispo são exageradas, enquanto outros veem nisso um alerta para manter a pureza da fé católica, longe de contaminações ideológicas. Esse cenário faz surgir um dilema: como preservar a unidade da Igreja em tempos tão polarizados. Agora prestem bastante atenção o que ocorreu dentro da missa pelo bispo de Aparecida, transmitida ao vivo para milhões de fiéis espalhados pelo Brasil que assistiam em suas casas. Será que foi mesmo apropriado o que o bispo disse? Muitos católicos estão se perguntando até agora se foi certo ou não, o que teria levado o pastor a lançar indireta aos fiéis, bem ali, no coração da fé mariana no Brasil. Você vai se surpreender com o que foi dito e o impacto disso em plena celebração. Durante uma homilia já antiga, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, Dom Orlando Brandes, arcebispo da Basílica, fez declarações que gerou debates acalorados entre os fiéis. Em meio à sua pregação, ele teria usado palavras fortes, usando termos pobres, de maneira que muitos interpretaram como indiretas críticas. Isso levantou a questão: que exatamente ele quis dizer? Dom Orlando, conhecido por suas homilias contundentes e reflexivas por alguns, frequentemente toca temas sociais, mas nessa ocasião usou a palavra pobres e causou desconforto entre alguns fiéis, que se sentiram que a expressão não se referia apenas a condições econômicas, mas uma possível falta de fé, compromisso ou moral. A dúvida que ecoa: teria o bispo ido longe demais ou se dirigir dessa maneira ao seu rebanho? Dentro do contexto litúrgico e espiritual da Basílica de Aparecida, local sagrado e de profunda devoção mariana, muitos se perguntam se o ambiente foi apropriado para tal discurso, enquanto alguns defendem a crítica social e espiritual e a parte do chamado profético que líderes religiosos devem exercer. Outros sentem que a maneira como as palavras foram acolhidas inadequadas ao momento de sua homilia. Agora prestem atenção nesse vídeo. Todos os padres, diáconos, pessoas que participaram do sulão da catequese neste final de semana aqui em Aparecida. Saúdo todos os que participaram do segundo Congresso Bíblico, aí sim, Bíblia e Catequese, do Congresso Bíblico segundo aqui de Aparecida. E claro, saúdo as religiosas, religiosos, peregrinos e peregrinas de Nossa Senhora, mas tem uma saudação muito especial. Hoje, Dia Mundial dos Pobres,
Então eu vou pedir que os pobres que estão aqui agora se levantem. Vocês pobres, se levantem aí. Desse lado também. Irmã, peça para eles se levantarem aí, os meus pobres. Vamos saudá-los com a salva de palmas. Amemos os pobres que Jesus amou e viveu e morreu como pobre. Irmãos e irmãs, saúdo todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Dia Mundial dos Pobres. Então eu vou pedir que os pobres que estão aqui agora se levantem. Vocês pobres, se levantem aí. Desse lado também. Irmã, peça para eles se levantarem aí, os meus pobres. Vamos saudá-los com a salva de palmas. Bom, como vocês puderam acompanhar, a fala de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, durante uma transmissão ao vivo, gerou uma ampla repercussão entre os fiéis, ao pedir que os pobres levantassem durante a celebração. O gesto causou diversas reações entre os católicos. Muitos entenderam o ato como uma forma de dar visibilidade àqueles que muitas vezes são marginalizados e invisibilizados na sociedade. Para esses fiéis, o gesto do arcebispo foi um chamado à reflexão sobre a dignidade e o lugar dos mais necessitados dentro da igreja e da sociedade. Por outro lado, algumas pessoas se sentiram desconfortáveis com o momento, considerando que expor os pobres dessa forma, durante a celebração eucarística, pode ter gerado constrangimento por alguns. Essas críticas se concentram na forma de como a mensagem foi transmitida, especialmente por ser uma missa acompanhada por milhares de pessoas ao redor do Brasil. O que vocês acharam desses episódios? Bom, chegamos ao fim de mais um conteúdo. E não esqueça de deixar no comentário seus pedidos de orações e nos dizer de qual lugar do país você está assistindo o nosso conteúdo. Podemos rezar por vocês e por suas intenções. Não esqueçam de acessar nossa loja virtual Cantinho Yeshua, com frete grátis para todo o Brasil. E não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares, pois juntos podemos evangelizar. Até o próximo vídeo, pessoal!